E também agora nós vamos falar um pouquinho do padre José Kentner. O Cornélio Dória vai falar sobre ele, que ele tem um pouco de um relato também, um bocado, né? Porque nós estamos vivendo o jubileu, né, dos 50 anos de falecimento do padre Kentner. E aí ele vai apresentar, ele vai falar, e logo após, quem recebeu a oração dele, nós vamos fazer junto. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conforme dito, nós vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, sobre o nosso pai fundador, o padre José Kentner. A partir do dia 15 de setembro, mês passado, nós abrimos o ano do pai fundador, que se encerrará em 15 de setembro do ano que vem, 2018, onde completa 50 anos do seu retorno ao lar eterno. E durante esse período nós queremos divulgar a imagem do nosso pai fundador, a sua vida, o seu carisma, e por isso todo domingo aqui, na celebração das 15 horas, haverá um pequeno momento de reflexão sobre alguns pontos de sua vida. E hoje nós queremos pegar aqui um gancho da mensagem do Evangelho. No Evangelho nós vimos que o pai convidou 2 filhos e vimos 2 posições diferentes desses 2 filhos em relação ao convite do pai para cuidar da vinha. O padre Kentner também recebeu um convite para preparar e cuidar de uma grande vinha, que é esse movimento apostólico de Shansta. E ele deu uma resposta que nem foi a do primeiro filho e nem a do segundo. Foi uma resposta de um sim decidido, totalmente voluntário e totalmente entregue para criar esse movimento por inspiração divina, convidando a mãe para se estabelecer naquele santuário no dia 18 de outubro de 1914, onde foi feita a primeira aliança de amor, e daí então iniciou-se esse movimento. E ele trabalhou até a sua morte 54 anos cuidando desta vinha com muito amor e muito carinho, e instituiu todos esses ramos que nós conhecemos, das Irmãs de Maria, dos Padres de Shansta, dos Irmãos de Maria, das ligas de família, dos institutos, de todo o movimento que hoje está no mundo inteiro. São quase 200 santuários espalhados pelo mundo, sendo que aqui no Brasil, o mês passado, inauguramos o 23º santuário. Então vejam como ele cuidou com carinho dessa vinha, e seus filhos hoje, nós podemos estar aqui porque os seus filhos espirituais estão dando continuidade a essa vinha, ao cuidado e ao cultivo dessa vinha. E para ele era uma questão de tudo que Deus se manifestava na vida, ele via como uma mensagem que ele chamava a lei da porta aberta. Uma porta se abre e nós temos que ver o que Deus quer de nós. E em tudo que ele criou, ele esteve sempre atento a isso, a essas portas que Deus abriu na sua vida, e ele corajosamente procurava entender qual que era a vontade de Deus naquele momento. E ele usava para isso o que nós chamamos da fé prática na divina providência. Não é só uma fé na divina providência, é uma fé prática na divina providência. E Cornélio e eu já tem mais de 20 anos que a gente pertence ao ramo da Liga de Famílias. E a gente pode falar que a nossa vida, depois que nós recebemos essa herança maravilhosa de Shansta, que a gente entrou, né, para o movimento, para essa grande família, a nossa vida mudou. E como hoje é dia de Santa Teresinha, né, ela dizia que nada nos acontece sem que já estivesse previsto nos planos de Deus. Então eu acho que já estava, tenho certeza, que já estava nos planos de Deus esse ingresso nosso para essa grande família de Shansta. E uma coisa que muito nos encantou desde o movimento foi uma expressão do padre Kentner, que ele dizia que nós devemos estar sempre com o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo.
Isso complementa o que o Cornélio disse da lei da porta aberta. Né? Ele falava que para a gente atingir, procurar, né, trilhar o caminho da santidade, a gente tem que estar com esse ouvido no coração de Deus. O que significa isso? É silenciar o nosso coração, encostar mesmo no coração de Deus, para aprender a fazer as leituras da vontade de Deus na nossa vida. Porque a gente não pode ser santo se a gente não fizer a vontade de Deus, né? Santa Teresinha, ela, desde o princípio, ela sentia aquele chamado, aquela coisa que ela tinha aquela vocação, né? E o Pozobon, no movimento da Mãe Rainha também, ele sentia como se fosse uma saudade, uma coisa. Ele entrou para o movimento. Então, esse ouvido no coração de Deus é a gente tentar fazer essa leitura. O que será que o bom Deus quer para a minha vida, né? E aí ele complementava, mão no pulso do tempo, porque Deus vai nos mostrar, se a gente fizer esse silenciamento, tentar ouvir Deus, Ele vai acabar nos mostrando o que Ele quer no tempo certo, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes a gente quer com pressa, pede uma coisa e Ele demora. O tempo de Deus, não é o nosso. Então, devemos ficar com o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo. Aí nós vamos acabar compreendendo qual a vontade dele para a nossa vida. E a gente, nesses mais de 20 anos no movimento, a gente tem aprendido isso. E hoje a gente pode mostrar aqui toda a nossa gratidão que a gente tem ao nosso fundador, que não só esses, mas inúmeros ensinamentos ele nos deixou e que veio trazer tanta transformação para a nossa vida, né? Porque ele também nos ensinou que a mãe derrama 3 graças aqui no santuário, nesse santuário e nos mais de 200 no mundo todo. A graça do abrigo espiritual, da transformação interior, do ardor apostólico. Quanto mais ela nos abriga aqui, a gente chega aqui nesse lugar lindo, né? Aqui é bom estar, mais ela nos transforma e quer que a gente transmita isso aos outros. Então, hoje nós podemos dizer muito obrigado, Padre Kentenich, por essa herança maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Amém.